Venda de Matheus França pode ser uma das maiores da história do Flamengo. STJD toma decisão sobre ataques de torcedores do Atlético Paranaense. Gerson manda recado para Vini Júnior e polícia prende alguns dos racistas que atacaram Vinícius Júnior. A gente também fala aqui sobre jogadores do Flamengo reavaliados hoje, daqui a pouquinho, né? Agora, no treino da tarde, em Concepción. Também lista de possíveis negociáveis de Jorge Sampaoli, zagueiro campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, que já foi pedido, inclusive, por Jorge Sampaoli, desembarca no Brasil e a Rádio Itatiaia traz a história à tona. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo no canal Paparazzo Rubro Negro com um oferecimento da Stake. A Stake.com chega com 100% de bônus para você até R$500, tá? Quem não quer aproveitar a oportunidade de ter 100% de bônus? É só utilizar o código promocional PAPARAZZORN na Stake. A Stake está chegando com tudo. E não é bônus em qualquer lugar, não. É na Stake, que é internacional, patrocinadora do UFC e tem muita credibilidade. É na Stake, tá? Então aproveite agora mesmo o código promocional PAPARAZZORN para você ganhar o seu bônus. E vamos lá também lembrar vocês que a gente tem aqui no comentário e chat fixado o link do 6 de 6, que não é site de apostas, é um site de palpites gratuito, tipo um bolão gratuito que você participa lá e você pode ganhar muitos prêmios, inclusive se for o que mais acertou aí, cerca de 10 mil, dependendo se vai ter que dividir com alguém. E se você acertar os 6 palpites cravados dos resultados, você ganha 250 mil na rodada. Olha, não tem lugar nenhum que faz isso, é impressionante. Além disso, tem os nossos grupos do Telegram que estão arrebentando a boca do balão aí no chat e no comentário fixado. Eu vou começar aqui convidando você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, ajudar o nosso trabalho, deixar aquele like maroto no vídeo, roda a vinheta. Então vamos lá, a gente chega aqui trazendo essa situação aí, cara, que eu acho importante sobre a decisão do STJD, né? Eles tomaram a decisão de denunciar o Atlético Paranaense devido a um torcedor que imitou um macaco em direção à torcida do Flamengo. A ocasião ocorreu no duelo entre as equipes pelo Brasileirão no dia 7 de maio na Arena da Baixada. Cara, tem que prender, tem que punir, tem que ser coisa firme. Não podemos deixar isso acontecer aqui no Brasil como acontece na Argentina e na Espanha. Temos que repreender, tem que ser feio o negócio. Não pode dar mole, tem que ser punição severa. Tem que tirar os pontos do time que o torcedor fizer isso. Racismo é coisa séria. Não podemos mais aceitar isso, gente. Tá? O torcedor que realizou o ato já foi identificado pela Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos da Polícia Civil do Paraná com a ajuda das imagens do Atlético. Tem que prender. Tem que prender. O julgamento está marcado para o dia 31 de maio, né, às 10 horas da manhã. E por conta do ocorrido, o clube paranaense pode receber uma multa de 100 a 100 mil reais. Não! Tinha que perder ponto. Tem que perder ponto. A hora que começar a ser rebaixado, o torcedor não faz mais isso. Na verdade, isso aí nem torcedor é, né? Isso aí nem torcedor é, tá? Então, a gente vai passar para vocês aqui também a questão do... Ontem teve o Cristo Redentor apagando lá pro Vini Júnior. Cara, merecido. O Vini postou emocionado. E, cara, o Gerson hoje se manifestou, né? Eu acho importante a gente trazer aqui, mas eu quero antes falar que a polícia da Espanha prendeu 4 pessoas enquadradas em crime de ódio contra Vini Júnior. Em janeiro de 2023, torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco com a camisa de Vinícius Júnior em uma ponte simulando um enforcamento. Os presos têm 19, 21, 23 e 24 anos. E eles têm ligações com esses grupos aí nazistas, tá?
Isso é um absurdo. Esses grupos aí racistas que estão atacando lá nas arquibancadas da La Liga. Nós não podemos dar mole, porque isso está voltando. E eu falo, vou falar mais uma vez, eu sou judeu. Eu sou judeu. Muitos sabem aqui. Eu não posso permitir que esses... isso não é nem ser humano. Que essas gangues, essas coisas... Cara, não tenho nem palavra, cara. Que isso volte a existir no nosso planeta. Isso não poderia nunca voltar a existir no nosso planeta. Alguma coisa precisa ser feita e só a gente lutando junto, né? Porque o mesmo ataque que sofrem os judeus, sofrem os negros também. Todos juntos, galera. Todos juntos. O Neto foi muito bem ontem na declaração. Olha, eu não costumo elogiar muito o Neto, mas o Neto foi muito bem na declaração dele ontem. Falando que realmente a gente vê a questão toda do racismo faz parte já, mesmo que as pessoas não querem enxergar, na verdade. Mas existe muito forte na nossa sociedade. Muito forte. Tá? Passar aqui que o Gerson falou, que eu acho muito importante a gente trazer aqui a declaração do nosso Coringa. Ele que também é um dos caras que é muito ativo nessa questão aí contra o racismo, né? O Gerson é impressionante. Olha só o que ele escreveu. O que eles querem é diminuir as conquistas feitas e quem nos tornamos. Se acostumaram a fazer isso anos e anos, mas agora temos nossos representantes em patamares elevados. Não a quantidade merecida, mas somos poucos que fazemos barulho e continuaremos assim. O Gerson, o Neto falou exatamente isso. O maior jogador de todos os tempos, Pelé. O maior jogador de golfe de todos os tempos, o Tiger Woods. O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan. E assim vai. Não adianta tentarem desmerecer. Não adianta. É uma raça, como diz o Luiz Roberto, maravilhosa. Eu fui criado, o meu tio, adotado, né? Adotado, o Roberto, que faleceu na pandemia, negro, e era um irmão para mim. Era um tio que era um irmão, que ele era novo, né? Então, as pessoas precisam entender que todo mundo sangra igual, que todo mundo vai para debaixo da terra do mesmo jeito. É todo mundo igual, cara. Todo mundo igual. Não dá mais pra gente aguentar esse tipo de situação. E o Neto ainda falou uma coisa, né? O maior de todos aí da humanidade depois de Jesus, o Mandela. Nós temos aí grandes exemplos, né, no mundo de negros que a gente não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Não dá pra acreditar que ainda aconteça esse tipo de coisa, chamar de macaco. E detalhe, eles chamam de macacos brasileiros, tá? Nos jogos contra times argentinos, a gente vai pra lá, eles chamam de macacos todos os brasileiros. Isso precisa acabar. O Gerson fala aqui, o preto incomoda quando está no lugar mais alto. Depende, Gerson. Depende de quem. Ainda somos a maioria, os que se consideram iguais a vocês todos. Todos somos iguais. Ainda somos a maioria. O problema é que essa minoria radical, e que nem ser humano deveria ser chamado, não deveria ser chamado de ser humano, eles estão crescendo e precisam ser contidos. O que eles querem é que sejamos eternos devedores de favores, que aceitemos as esmolas que sempre nos deram e que digamos amém. Não se cale, Vini Júnior. Não deixe os racistas te diminuírem. Você hoje tem a possibilidade de mudar a vida de diversos negros que não podem e temem tomar a atitude que está tomando. Isso é verdade.
Hashtags, faixas e textos em redes sociais não mudam a vida de ninguém e nem colocam racistas em seus devidos lugares. Na cadeia. Pô, acabei de falar isso. Eu não tinha lido ainda o texto do Gerson. Enquanto quem decidir a vida dos pretos não forem pessoas como nós, continuaremos a viver a farsa de que o mundo evoluiu sobre o racismo e discriminação. Juntos, Vini Júnior, ele colocou assim. E por que eu falei do fato de eu ser judeu? Foram milhões de judeus assassinados por esse mesmo tipo de radicalismo que hoje continua existindo no planeta Terra. A gente não pode aceitar que em lugar nenhum no mundo tenha esse tipo de situação. É muito triste. É uma realidade muito triste. A gente vai mudar de assunto, vamos voltar para o futebol. Eu sei que é difícil sair desse assunto e ir para o futebol, mas a gente vai falar aqui que 4 jogadores do Flamengo serão reavaliados hoje no treino, agora, né? Treino da tarde. O Flamengo já desembarcou por lá, já está em Concepción. A Jéssica CRF vai estar fazendo a cobertura do treino para a gente. Então eu peço que você se inscreva no canal Jéssica CRFF. Lá no Insta também. Ela falou que não está usando muito o Twitter, mas vocês podem seguir ela em todas as redes, Jéssica CRFF. Tá? Ela vai estar fazendo a cobertura pra gente lá. Ela chegou um pouco depois do time em Concepción, mas vai estar mandando tudo pra gente. A gente também traz aqui que o Sampaoli está buscando contratações para que ele possa não sobrecarregar o Arrascaeta. Há uma preocupação muito grande com isso. E por isso o pedido da contratação do De La Cruz, para ter sempre uma opção. Ou joga ele, ou joga o Arrasca. Ou joga o Arrasca, ou joga ele. E você tem um jogador sempre à disposição. Você tem sempre uma opção. Além do Gerson, que também joga avançado. Além do Luiz Araújo, que também pode flutuar ali. O Flamengo, então, está tendo mais opções. Aí tem Matheus França, tem Matheus Gonçalves. A garotada boa, que a gente vai falar do Matheus França aqui, inclusive. Uma garotada muito boa que está chegando no profissional e que está sendo já aproveitada. Então, essas contratações do Flamengo são para tirar essa sobrecarga do Arrasca, do Everton, né? Tem o Everton também, o Everton Ribeiro. Tirar essa sobrecarga ali de todos esses jogadores e mostrar que a gente ainda tem Everton Cebolinha, tem o Bruno Henrique e o Flamengo, então, vai definir, já está definindo junto com o Sampaoli quem deve sair. Mas eu quero falar para vocês aqui que a informação que saiu no Gávea News é que o Flamengo só aceita fazer negócio pelo atleta Matheus França por pelo menos 20 milhões de euros. Ainda assim, eu tenho uma informação extra por 50% dos direitos. 20 milhões de euros, 50% dos direitos. O Flamengo só aceitaria isso, tá? Então, o Paquetá, porque eu li aqui o Lucas Paquetá, que foi a segunda maior venda. Primeiro é o Vini Júnior, que a gente estava falando ainda agora. O Matheus França seria aí uma das principais vendas, já que ele entraria ali em quinto, né, na frente do João Gomes, que foi 18,7 milhões de euros. Tá? Então ele seria a quinta maior venda da história do Flamengo, isso contando apenas 50%. Lembrando que depois essa venda poderia gerar ainda ao Flamengo uma grana muito alta. Mas eu acho que o Matheus França é um dos melhores jogadores da posição que o Flamengo já fez nos últimos anos. O Flamengo não deveria dar esse mole, não. Né? Lembrando que o Vini Júnior, 45 milhões de euros, Paquetá, 38,7, Reinier Jesus, 30, Gerson, 20,7, aí entraria o Matheus França, né, que tem interesse de vários clubes da Premier League por 20, e João Gomes por Wolverhampton, 18,7. Vale a gente lembrar que o Flamengo já negou uma proposta de 25 milhões de euros pelos direitos integrais do Matheus França. O Flamengo só quer negociar 50%, né, e ainda assim por um valor elevado, um valor próximo do que eles ofereceram por 100. Por isso que o negócio já foi negado uma vez. O Flamengo não aceitou vender o Matheus França na primeira investida. A gente vai falar aqui agora sobre essa questão do Flamengo ir ao mercado, né? Visando aí a melhora pontual. E aí a questão do Flamengo estar no mercado e trazendo jogadores para essas posições aí antes carentes.
faz com que abra possibilidades, né? Por exemplo, o Pablo é um dos 4 jogadores, segundo a Raíssa Simplício, né, o zagueiro. Então a gente vai falar dessas posições. Olha só, a Raíssa falou que tem alguns nomes, tá? Que estão aí como na possível lista de dispensas. O Hugo Souza, goleiro, mas aí já tá chegando o Rossi, tem o Matheus Cunha e o Santos. Então, o goleiro o Flamengo não pensa nesse momento. Rodrigo Caio e Pablo, e ainda tem o Davi Luiz, que não deve renovar no final do ano. Então, o Rodrigo Caio também não. Então, o Flamengo vai buscar zagueiros, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão do Júnior Alonso, que eu acredito que não seja para agora, que não venha para o Flamengo. Até eu vou falar uma outra situação para vocês. E o Marinho, então, Hugo Souza, Rodrigo Caio, Pablo e Marinho seriam os jogadores aí da lista de dispensas, segundo a Raíssa Simplício, tá? E aí, a gente, então, tem o Marinho, que tem interesse do Vitória, do Bahia, né? Tem algumas equipes interessadas no Marinho. O Pablo, né, que não chegou nenhuma informação até agora. O Rodrigo Caio, que tem clubes interessados, mesmo com os problemas físicos, que o Flamengo vai reavaliar o Rodrigo Caio ainda, mas que entende que é um jogador com salário muito alto e que tá sempre com algum problema que não pode... Não é nada contra o Rodrigo Caio, é problema físico que a gente fala, né? O Rodrigo tem tido muitos problemas, principalmente nesse ano de 2023. E também o Hugo Souza, esse aí o Flamengo vai procurar um time para emprestar, para negociar, o que seja. Mas... E aí o Flamengo vai ter que procurar, já está contratando jogadores do meio para frente, e zagueiro o Flamengo vai ter que começar a dar uma olhada com mais carinho. E aí teve essa informação da rádio Itatiaia, né, do itatiaia.com.br. Flamengo, Atlético, entenda a volta de Júnior Alonso ao Brasil. Multicampeão pelo Galo, o zagueiro paraguaio postou foto no aeroporto de Guarulhos. O zagueiro Júnior Alonso, contratado pelo Atlético em 2020, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, ou seja, ele já foi pedido pelo técnico Jorge Sampaoli. O técnico do Flamengo já pediu a contratação do Júnior Alonso, tá? O paraguaio postou foto no aeroporto de Guarulhos. A imagem publicada no Stories do Instagram logo ganhou as redes sociais e várias especulações, uma delas de uma possível ida para o Flamengo, atual clube do comandante argentino, do Sampaoli, o mesmo que pediu ele em 2020. Atualmente, no Krasnodar, da Rússia, o jogador fez uma conexão no país por um motivo especial, conforme apurou a Itatiaia. Alonso deixou a Europa por alguns dias para acompanhar o nascimento do filho no Paraguai. A informação foi passada pelo empresário Diego Serratti. Então, itatiaia.com.br trazendo isso. Ele foi comprado pelos russos no final de 2021, desculpe. Alonso foi emprestado ao Galo até o fim de 2022, devido à guerra do país com a Ucrânia, no início deste ano, porém, se reapresentou no velho continente. Ele fez 132 partidas pelo Atlético, marcou 2 gols, foi tricampeão mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Mas vale a gente lembrar que ele é aquele famoso jogador do Chupa Flamengo, quando o Atlético foi campeão brasileiro. Né? Grandes coisas que o Flamengo depois foi campeão da Copa do Brasil e Libertadores, que eles não ganharam Libertadores. Né? A gente ganhou a Libertadores 2 vezes em 4 anos. Aí o cara mandou aquele Chupa Flamengo, né? Sem o menor respeito com a torcida do Flamengo. E agora está sendo aí cogitado, né? Até porque é um jogador que o Sampaoli gosta e pediu a contratação dele no tempo de Galo. Mas a notícia, segundo a Itatiaia, foi para acompanhar o nascimento do filho. Ele fez uma conexão em Guarulhos. Tá? Guarulhos hoje em dia está sendo um aeroporto que tem conexões para toda a América do Sul, né? É um ponto ali de interseção muito grande. Cada vez menos aqui o aeroporto do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente passando aí tudo para vocês. Também trazer aqui a questão do Alan, né, o volante do Atlético Mineiro, que o Sampaoli aprovou a contratação dele e, olha só, de acordo aí com o Sampaoli, segundo Coluna,
o Flamengo necessita, o Coluna do Fla está publicando aqui, o Flamengo necessita de um volante que tenha uma boa saída de jogo, assim como capacidade de atuar como uma espécie de terceiro zagueiro durante os confrontos. Foi o que a gente também trouxe quando a gente estava lá na Argentina, que a gente conversou com uma fonte ligada à diretoria que nos passou. O Flamengo precisa de um volante, desejo do Sampaoli, que saiba sair jogando. O Alan tem essas características lá no Atlético Mineiro, visto que também tem qualidade com a bola nos pés. Outro ponto que Sampaoli aprova em Alan é a intensidade, visto que o jogador tem 26 anos, né, e tem condição de atuar em alto nível durante os 90 minutos, a famosa contundência. Além disso, por já conhecer o estilo de trabalho do treinador argentino, o volante chegaria ao mais querido pronto, com condição de vestir a camisa titular e jogar tranquilamente, né? Então, o Flamengo entrou em contato aí com o agente do Alan e recebeu o sinal positivo do staff. Agora tem que abrir negociações com o Galo, né? E é mais um jogador que é pedido aí do Jorge Sampaoli, tá? Então, o Flamengo está no mercado, contratações devem chegar, saídas devem acontecer, né? E a gente sabe que as coisas tendem, né, a melhorar. O Flamengo buscando aí, então, se acertar e contratar. A gente também trazendo aqui, mais uma vez, a questão do CNM agora, né? Mas trazendo mais uma vez a questão do pisão do Gabigol no Ganso, que eles choraram demais, os tricolores choraram muito. Chora muito! CNM aprova não expulsão de Gabigol do Flamengo por pisão em Ganso, acidente de trabalho. CBF divulga a análise do presidente da comissão de arbitragem em lance do último Fla-Flu. Olha só. Por entendimento de jogo de futebol, e agora vai ser comum eles avaliarem a cada rodada, tá? Então, o Wilson CNM analisou. Por entendimento de jogo de futebol, se a gente olhar, em princípio, o Gabriel tenta botar o pé do lado do jogador e não na frente onde está o jogador. Quando ele puxa e coloca o pé de lado, coincidentemente a perna do Ganso foi para o mesmo lugar. E aí existe o impacto, existe o pisão. O Gabriel está em movimento. Se ele pudesse parar, a gente avaliaria isso também. Mas como ele está em movimento, a gente tem que avaliar se ele alivia o peso do corpo quando ele passa de um lado para o outro, ou se ele põe força no pé para caracterizar uma conduta violenta. No segundo seguinte, ele apoia o peso do corpo na ponta do pé e ele pisou, mas, para mim, os elementos que demonstram essa ação demonstram totalmente um acidente de trabalho. Nada de ação violenta para cartão vermelho, né? Então, o presidente da comissão de arbitragem calou aí o chororô tricolor, né? Mais um, né? O lance também foi assunto durante a entrevista coletiva do Fernando Diniz, que cobrou a análise do VAR e afirmou que Gabigol pisou intencionalmente. Que choro absurdo, né? É muito mais fácil e menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que foi intencional. Pisou porque pisou, porque quis pisar. Que vergonha, Diniz. Que vergonha. Toma cuidado com as coisas que você fala, com a forma que você incita o ódio contra os nossos jogadores, né? Um dia você pode ser o técnico deles. Vergonha você falar isso dessa forma, tá? Então o Flamengo treina agora, né? Tá treinando agora à tarde lá em Concepción. E a gente, se Deus quiser, se a Jéssica chegar lá, a Jéssica CRF, convido você a seguir, se inscrever no canal dela. Se ela chegar lá, conseguir acessar lá com a carteira dela de jornalista, fizer as imagens pra gente. Ela não credenciou, o problema é esse, mas ela tá com a carteira de jornalista. Se ela fizer pra gente, a gente manda para vocês. Muito obrigado, né? Convido você a utilizar o cupom PAPA, PAPA, como está aqui, nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Garanta seu pet também da Kit Club, né? Olha que lindo, né? Olha, os pets estão demais, né? Emborrachados, coisa linda, linda. Você encontra nas lojas oficiais também. Um grande abraço, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!